Cena 25. O discurso que ultrapassou os limites. Trilha: Código de ética e decoro parlamentar. Tópicos: deveres parlamentares, conflito de interesses, decoro, condutas incompatíveis e conselho de ética. Objetivo: distinguir crítica política de infração-ética. Duração estimada: 4 minutos e 45 segundos. Capítulo 1. Liberdade de palavra não é licença para tudo. Lia analisava discursos para identificar temas debatidos quando um trecho com ofensas pessoais ganhou repercussão. Um servidor sugeriu que o algoritmo marcasse automaticamente quebra de decoro. Rafael impediu. A ferramenta pode localizar palavras e contexto, mas não condenar um parlamentar. A imunidade protege opiniões, palavras e votos ligados ao mandato. O decoro exige conduta compatível com a honra e a dignidade da representação popular. O modelo passou a produzir alertas para revisão humana, sem publicar rótulos de culpa. Capítulo 2. O interesse escondido na votação. Em outro caso, uma proposição afetava diretamente empresa pertencente ao deputado que participaria da votação. Dona Celia explicou. Havendo interesse patrimonial ou moral próprio, o parlamentar deve esclarecê-lo. Pode declinar do voto ou justificar porque sua participação é legítima. Na investidura, o deputado apresenta declaração de bens e rendimentos, arquivada sob sigilo, e participa das capacitações previstas sobre o mandato. Transparência patrimonial não significa expor toda a declaração ao público, observou Lia. Essa troca entre entregar e publicar é típica de prova. Capítulo 3. Quem examina a conduta? O Conselho de Ética Parlamentar possui 9 titulares e 9 suplentes, mandato de 2 anos e escolha por eleição secreta em chapa indivisível, respeitada a proporcionalidade partidária. O ouvidor funciona como filtro inicial. Admitida a denúncia, o processo pode contar com um subconselho para instrução. As penalidades formam uma escala. Censuras verbais ou escritas podem levar, pela reincidência prevista, à suspensão de 60 dias. 3 censuras verbais, 2 verbais e uma escrita ou 2 escritas conduzem à suspensão. 2 suspensões em 2 legislaturas podem levar à perda do mandato. O painel mostrará fatos, prazos e decisões, concluiu Lia. Nunca transformará indício estatístico em sanção. Núcleo para memorizar. Conselho igual a 9 titulares mais 9 suplentes, mandato de 2 anos, eleição secreta e proporcional. Declaração patrimonial é entregue, mas arquivada sob sigilo. Mapa de escolha da prova. Interesse patrimonial na matéria. Esclarecer, declinar ou justificar participação. Classificação automática de culpa. Inadequada. Decisão exige procedimento. Escolha do conselho. Eleição secreta, não sorteio. 2 censuras escritas. Suspensão de 60 dias. Fim da cena 25. Capítulo 3. Quem examina a conduta? O Conselho de Ética Parlamentar possui 9 titulares e 9 suplentes, mandato de 2 anos e escolha por eleição secreta em chapa indivisível, respeitada a proporcionalidade partidária. O ouvidor funciona como filtro inicial. Admitida a denúncia, o processo pode contar com um subconselho para instrução. As penalidades formam uma escala. Censuras verbais ou escritas podem levar, pela reincidência prevista, à suspensão de 60 dias. 3 censuras verbais, 2 verbais e uma escrita ou 2 escritas conduzem à suspensão. 2 suspensões em 2 legislaturas podem levar à perda do mandato. O painel mostrará fatos, prazos e decisões, concluiu Lia. Nunca transformará indício estatístico em sanção. Núcleo para memorizar. Conselho igual a 9 titulares mais 9 suplentes, mandato de 2 anos, eleição secreta e proporcional. Declaração patrimonial é entregue, mas arquivada sob sigilo. Mapa de escolha da prova. Interesse patrimonial na matéria. Esclarecer, declinar ou justificar participação. Classificação automática de culpa. Inadequada. Decisão exige procedimento. Escolha do conselho. Eleição secreta, não sorteio. 2 censuras escritas. Suspensão de 60 dias. Fim da cena 25. Cena 26. Do recebimento da denúncia à perda do mandato. Trilha: Código de ética e decoro parlamentar. Tópicos: admissibilidade, defesa, instrução, competências, prazos, penalidades e perda de mandato. Objetivo: visualizar os 2 ritos de perda de mandato. Duração estimada: 4 minutos e 55 segundos. Capítulo 1. 2 caminhos no mesmo sistema.
Rafael pediu a Lia um fluxograma digital para processos parlamentares. Ela criou uma única seta: denúncia leva a plenário. Dona Célia corrigiu. Existem caminhos diferentes conforme a causa. Casos objetivos, como excesso de faltas ordinárias, perda ou suspensão de direitos políticos e condenação criminal transitada em julgado, seguem o rito que termina com a declaração da mesa diretora após o procedimento no Conselho. Quebra de decoro e descumprimento de proibições ou incompatibilidades exigem avaliação política e têm julgamento final no plenário. A competência não é escolhida pela gravidade que o analista imagina, disse Rafael. Ela decorre do enquadramento previsto. Capítulo 2. Defesa antes da decisão. No rito objetivo, o ouvidor notifica o parlamentar em até 5 sessões. A defesa pode ser apresentada em até 8 sessões. Depois, o ouvidor dispõe de 10 dias para emitir parecer. No rito de quebra de decoro, o Conselho decide primeiro a admissibilidade. Aceita a representação, forma-se um subconselho com 3 membros: presidente, relator e revisor. Ele possui 60 dias para instruir, colher provas e ouvir testemunhas. O processo segue então para a CCJR. A CCJR não decide se a conduta foi ética, explicou Lia. E ela examina a regularidade jurídica e procedimental. Preservação da prova, registro de versões e controle de acesso passaram a integrar o sistema. Capítulo 3. A decisão não pode ser evitada pela renúncia. Após a CCJR, o caso chega ao plenário. A sessão é pública, a votação é secreta e a perda do mandato exige maioria absoluta dos membros. Um deputado tentou renunciar quando o processo já estava em andamento. Os efeitos da renúncia ficam suspensos até o final do julgamento, lembrou Dona Célia. A saída não pode servir para frustrar as consequências políticas do processo. Os prazos recursais são preclusivos. Perdido o prazo, perde-se a oportunidade de praticar o ato. Prorrogação não é decisão isolada do presidente do Conselho. Ele ouve o colegiado, requer a mesa e a mesa submete o pedido ao plenário. Núcleo para memorizar. Fato objetivo termina na mesa. Quebra de decoro termina no plenário. Subconselho igual a 3 membros e 60 dias. Perda no plenário igual a maioria absoluta em votação secreta. Pegadinha. Renúncia apresentada depois do início do processo não produz imediatamente seus efeitos. Fim da cena 26. Cena 27. Quem dirige a casa? Trilha. Regimento interno da Lecce. Tópicos: legislatura, sessão legislativa, mesa diretora, presidência e secretarias. Objetivo: apresentar a direção política e administrativa da Assembleia. Duração estimada: 4 minutos e 50 segundos. Capítulo 1. 4 anos não são uma sessão. Lia construía um painel histórico e chamou cada ano de legislatura. Rafael corrigiu. Legislatura é o período de 4 anos. Sessão legislativa é o ano de trabalho parlamentar. O calendário ordinário possui 2 períodos, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. O recesso de julho não começa sem aprovação da LDO. O encerramento de dezembro não ocorre sem aprovação do PPA e da LOA. Quando a Assembleia precisar reunir-se fora de sua sede por motivo relevante ou interesse social, exige-se aprovação de 2/3 dos membros. Capítulo 2. A Fórmula 1, 2, 4, 3. Dona Célia mostrou a composição da mesa diretora. 1 presidente, 2 vice-presidentes, 4 secretários, 3 suplentes. Guarde 1, 2, 4, 3, disse ela. O mandato da mesa é de 2 anos, vedada a recondução ao mesmo cargo na eleição imediatamente seguinte dentro da mesma legislatura. A eleição é por escrutínio aberto, maioria absoluta no primeiro turno, não atingida, disputam as 2 chapas mais votadas e vence a maioria relativa. Se membro da mesa muda de partido ou seu bloco é dissolvido, perde automaticamente o cargo, preservando-se a vaga para a representação original. Capítulo 3. Presidente conduz. Secretarios distribuem tarefas. O presidente representa a Lecce e conduz os trabalhos. Sua presença conta para o quórum, mas ele vota apenas em escrutínio secreto e para desempatar. Se sair da capital por mais de 72 horas ou do estado por qualquer tempo, deve transmitir formalmente o cargo. Rafael ensinou a lógica dos secretarios. Primeiro, administração, pessoal, material, patrimônio e finanças. Segundo, chamada, presença, atas e inscrição de oradores. Terceiro,
polícia interna e leitura da ordem do dia. Quarto, cerimonial, relações públicas, transportes e fiscalização de concorrências públicas. Lia corrigiu o painel. Órgão, cargo e competência passaram a ser dimensões distintas. Núcleo para memorizar. Legislatura igual a 4 anos. Mesa igual a 1, 2, 4, 3. Mandato da mesa igual a 2 anos. Presidente vota no secreto e no desempate. Mapa de escolha da prova. RH, Patrimônio e Finanças, primeiro secretário. Chamada, frequência e atas, segundo secretário. Ordem e polícia interna, terceiro secretário. Cerimonial e concorrências, quarto secretário. Fim da cena 27. Cena 28, a reunião das comissões. Trila, Regimento interno da Lecce. Tópicos. Comissões permanentes e temporárias, competências, pareceres, reuniões e CPI. Objetivo: mostrar onde a matéria é examinada e fiscalizada. Duração estimada: 4 minutos e 55 segundos. Capítulo 1. O projeto passou pelo filtro errado. O sistema de tramitação enviou um projeto com aumento de despesa apenas à Comissão de Fiscalização e Controle. Primeiro precisamos identificar os filtros, disse Lia. A CCJR examina constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, além de produzir a redação final. A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação verifica compatibilidade com PPA, LDO e LOA. A Comissão de Fiscalização e Controle fiscaliza atos e uso de recursos públicos. As comissões permanentes são organizadas pela mesa em 10 dias improrrogáveis. Lia memorizou a composição 975, 9 membros nas comissões de Direito, Orçamento e Fiscalização, 7 nas sociais destacadas, 5 nas demais, sempre com igual número de suplentes. Capítulo 2. Parecer contrário não é sempre o fim. Um parecer terminativo da CCJR apontou inconstitucionalidade. Rafael explicou. Em regra, a proposição será arquivada, mas o autor pode recorrer ao plenário com apoio de pelo menos 1/10 dos deputados. Nas reuniões, a comissão só delibera com maioria absoluta de seus membros. O deputado que faltar a 5 reuniões ordinárias consecutivas perde automaticamente lugar, salvo força maior ou caso fortuito comunicado em 48 horas, e não pode retornar à mesma comissão naquela sessão legislativa. O sistema passou a controlar presença sem confundir ausência com voto contrário. Capítulo 3. A CPI investiga, mas não condena. Chegou requerimento de CPI sobre vazamento de dados. Na Alesse, a criação exige apoio de 1/4 dos membros, fato determinado e prazo de funcionamento. A CPI pode, motivadamente, quebrar sigilos bancário, fiscal, telemático e de dados, buscar documentos fora de domicílio e ouvir testemunhas. Não pode decretar busca domiciliar, interceptação telefônica, indisponibilidade de bens ou prisão, salvo flagrante. No final, ela produz relatório, lembrou Dona Célia. Não julga nem condena. Pode encaminhar conclusões ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas. Núcleo para memorizar. Comissões igual a 975. Organização em 10 dias. CPI da Alesse igual a requerimento de 1/4. Parecer terminativo pode chegar ao plenário com apoio de 1/10. Ponte para discursiva. Ao analisar dados para uma CPI, descreva a coleta autorizada, controle de acesso, integridade, linhagem, documentação das transformações e limite entre evidência técnica e julgamento político. Fim da cena 28. Muito obrigado por chegar até o final. Inscreva-se, curta e compartilhe.